E um dia chega um senhor lá, eu vou lá atender, eu tinha com 7 anos de idade. Falou, senhor Arceu, eu sou muito amigo do senhor Arceu, faz tempo que eu não vejo o senhor Arceu, né? E eu passei aqui, queria ver ele, né? O senhor Arceu falou, meu pai foi trabalhar fora, hoje não tá em casa. Fala pra ele então, que é o amigo dele, né? O seu Antônio, que ele conhece muito, passou aqui pra ver ele. Eu falei, tá bom, pode deixar que eu aviso. Meu pai chega do serviço e fala, papai, aqui ó, o seu Antônio veio, passou o senhor, disse que é amigo do senhor, veio aqui visitar o senhor, mas o senhor não tava aqui, mas aqui, seu Antônio. Como é que ele é? Não, ele é assim, um senhor de cor, alto, assim, como? Antônio? Desse jeito? É meu amigo, sim, só que morreu faz 10 anos. Você desenvolveu a mediunidade na sua infância ou depois de adulto que isso começou a aparecer para você? Não, a minha mediunidade é uma mediunidade de infância. E era muito interessante, eu não dormia quando eu era criança. Tá? 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos de idade, eu não dormia. Eu deitava na cama e pulava do corpo e ia brincar na rua. Só que a brincadeira que a gente fazia de dia com as crianças não dava certo à noite. Tá? A gente gostava de correr, né? Apostar corrida, criançada, brincar de pular num pé só na rua, salto. E à noite, toda vez que você ia apostar corrida com a criançada, de repente você estava voando. De repente você perdia o controle da situação, Você ia dar um pulo na rua, você pulava um pulo só, você atravessava a rua do outro lado. Era tudo diferente. Porque quando você não tem a massa do corpo físico, né, a experiência de você estar num campo gravitacional como a Terra, ela é diferente. Tá? O G não atua tanto no corpo do espírito. É como você pegar uma pena e soltar uma pena na atmosfera, ela cai com toda a leveza, não é mesmo? Qualquer ventinho sopra a pena para distante, a massa do corpo astral é muito, 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 muito menor do que a massa de uma pena. Né? Então isso tudo faz com que a nossa experiência fora do corpo é uma das experiências mais libertadoras que eu já vivi na minha experiência de vida. E é engraçado que eu vim de uma família muito humilde, ninguém estudado, minha mãe, malemar sabia ler e escrever, e meu pai também. Tá? Eu fui o único da minha família que foi estudar, fazer uma universidade. E eu perguntava para minha mãe que eu fazia à noite. Que eu brincava, saía voando, eu voava, né? Aquela cor. E minha mãe dizia, não filho, isso é sonho, você sonhou de noite. Eu falava, então tá bom, sonhei. E era muito engraçado que quando eu ia conversar com as outras crianças, ninguém se lembrava do que a gente tinha feito à noite. Então isso era uma frustração. Eu falei, então eu sonhei, é sonho. Só que isso era super normal e comum para mim. Não dormir à noite. Tá? E quantas vezes, uma vez, né, meu pai era marceneiro. Né, meu pai, por exemplo, ele trabalhava no quintal da casa. Tinha uma marcenaria no quintal da minha casa. E um dia chega um senhor lá, um senhor de cor, né? Bate palma, eu vou lá atender. Eu tinha o quê? Uns 7 anos de idade. Falou, senhor Arceu, eu sou muito amigo do senhor Arceu, faz tempo que eu não vejo o senhor Arceu, né? E eu passei aqui, queria ver ele, né? O senhor Arceu falou, meu pai foi trabalhar fora, hoje não tá em casa. Né? Fala pra ele então, que é o amigo dele, né? O seu Antônio, né? Que ele conhece muito, passou aqui para ver ele. Eu falei, tá bom, pode deixar que eu aviso. Quando meu pai chega do serviço, fala, papai, aqui, ó. O seu Antônio veio, passou o senhor, disse que é amigo do senhor, veio aqui visitar o senhor, mas o senhor não estava aqui, mas aqui, seu Antônio. Como é que ele é? Não, ele é assim, um senhor de cor, alto, assim. Falou, como? Antônio? Desse jeito? É meu amigo, sim, só que morreu faz 10 anos. Nossa. Então essas coisas aconteciam muito, né, na minha infância. Pessoas que vinham conversar comigo à noite, né, fora do corpo, aquela coisa toda. Né? Então a projeção astral foi uma de minhas mediunidades infantis. Aí quando você entra na puberdade, toda a energia de abertura dos seus chakras superiores, ela desce para a fase genital. Então dá um bloqueio, há um bloqueio. A maior parte das crianças que tem muita vidência, que tem muito contato na infância, ou uma mediunidade na infância, na hora que ela entra na puberdade, ela perde essa capacidade mediúnica. E se ela não trabalhar, não se desenvolver para frente, vai apagar. Ou
quando se tem um programa antes de você reencarnar, como o Chico, todas essas pessoas, tem um programa de mediunidade antes de reencarnar, né? Então eles estão preparados para cumprir uma missão aqui embaixo e a abertura dele vai acontecer. E no meu caso, dei uma apagada, né? E foi a fase que eu sempre fui um gênio em matemática, física, né? No ginásio eu fazia 3 provas, 10, 10, 10. Para mim era tudo fácil. Aquilo que os caras estavam ensinando era brincadeira, matemática, aquelas coisas. Fazia as provas, demorava 20 minutos para fazer uma prova. Rapidinho, os professores ficavam até encucados. E quando eles me mandavam, e eu chegava lá na frente, a professora, Laércio, vem falar sobre o átomo aqui. O que você sabe sobre o átomo? Eu começava a falar coisas sobre o átomo que nem a professora sabia. Naquela época, né? Eu li os livros, eu li as enciclopédias. Para mim aquilo era tudo brinquedo de criança, era tudo simples para mim. Eu decorava, eu aprendia aquilo com facilidade, né? Pra você ter uma ideia, então veio essa fase minha de mais desenvolver a matemática, gênio, a cabeça, intelectualizado e tal, né? E com 16 anos de idade, eu comecei a praticar artes orientais. Sem contar que eu era um religioso fervoroso, era um católico que ia praticamente quase todos os dias da infância na igreja. E quando era jovem, todo final de semana eu ia na igreja. Eu tocava até violão na igreja pro padre, que eu sempre fui músico, tem minha área de músico também, né? A gente pode conversar depois sobre isso. E eu tocava violão na igreja e tal, né? Mas o padre nunca entendia o que estava acontecendo comigo. Então, quando eu comecei a praticar Kung Fu e Tai Chi Chuan, eu mudei a minha alimentação para alimentação vegetariana e comecei a fazer meditação pela primeira vez. Foi exatamente aí que tudo voltou. Um dia eu meditando, sentado na minha cama, é umas 11 horas da noite, simplesmente aparece um monge chinês na minha frente. E esse monge olhava para mim e falava assim, sorrindo, aquele sorriso que chinês tem, né? Aquele sorriso, né? Não tenha medo, meu filho. E eu paralisado. Essa já era a fase adulta, né? Na fase criança, tudo bem, né, pra você? Mas depois passou um tempo, você começa a crescer, ver outras coisas. E aquele monge falava, não tenha medo, meu filho. E eu paralisado, não conseguia falar com ele. E aí ele percebeu que eu não falava com ele, ele foi sumindo, dos pés à cabeça, foi desaparecendo, como se fosse esfarelando. E a última parte a desaparecer dele foi o rosto dele. Onde desapareceu tudo, eu dei aquele choque, eu voltei. Falei, puxa vida. Quem que era esse cara na minha frente? E eu não falei, e agora, rapaz? No dia seguinte eu tinha que acordar 6 horas da manhã para ir trabalhar, né? E eu falava, puxa, quem que é esse chinês que veio na minha frente aqui, né? Aí eu demorei para dormir, mas aí aconteceu exatamente como quando eu era criança. A hora que eu botei a cabeça no travesseiro, que eu relaxei, começou a sair, rodar. Eu saí do corpo, começou a rodar e subir. Rodar e subir. A hora que eu estabilizei, eu estava num lugar estranho, diferente, um lugar bem escuro, à volta. E lá longe, parecia uma cidade iluminada. E o chinês ao meu lado. E por incrível que pareça, eu olhei e não tinha mais aquela tensão. Sabe aquele estresse de ver? Porque eu já não estava mais no corpo, a adrenalina fica no corpo físico. E você estava calmo, eu estava calmo, tranquilo. E a gente é bastante ignorante, né, nessa fase, a gente é moleque. Eu fiz a pergunta para ele. Nem perguntei o nome dele, falei, por acaso a gente está no mundo dos mortos? Porque eu saía do corpo quando era criança, então eu estava fora da matéria. Ele falou, depende, meu filho, do que você entende sobre a morte. Aí eu falei assim, olha, se eu estiver no mundo dos mortos, eu quero ver minha avó. Cara, eu tinha uma paixão para minha avó morreu quando ela tinha uns 12 anos de idade, sabe? Eu tinha uma paixão, assim, minha avó cuidava de mim, né? E ele olhou assim para mim e falou assim, olha, a sua avó não se encontra aqui, nesse local, mas eu prometo que eu vou te levar ainda a ver ela. Venha comigo que eu quero te mostrar um monte de coisa. Então, a partir desse dia, abriu-se a porta da minha mediunidade novamente.
E todos os dias ele vinha me buscar. Levava para conhecer cidades astrais, levava para visitar o Oriente. Eu andei pelo mundo inteiro, eu nunca fui fisicamente fora do Brasil. No máximo para o Paraguai. Fazer compra na Argentina e Paraguai. Todas as minhas viagens foram fora do corpo.